pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Roberta e hoje nós temos mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, qual a importância dessa classificação, por que os cientistas optaram por alguns métodos de classificação para agrupar os seres vivos de acordo com algumas características específicas. Vem comigo? Então, nosso planeta tem uma grande biodiversidade. Existem cerca de 7 a 10 milhões de espécies estimadas de seres vivos habitando o nosso planeta. Mas apenas cerca de 1,5 milhão dessas espécies já foram estudadas, descritas e classificadas. Então, o processo de classificação, de dar nome aos seres vivos, às espécies, aos grupos de seres vivos, é bastante importante para que os cientistas possam dar prosseguimento aos seus estudos, para que possamos conhecer melhor cada grupo de seres vivos, as suas características principais, como vivem, onde vivem, como se reproduzem, e para que esses nomes sejam nomes conhecidos mundialmente. Vamos entender melhor sobre isso? Então, olha só, nesse slide que a gente está apresentando aqui para vocês, existe um grande número de espécies diferentes, cada uma com suas características próprias, cor, tamanho, né, estrutura corporal. E como não classificar esses seres vivos? Como não dar um nome que seja um nome que possa ser conhecido mundialmente? É por isso que a classificação existe. Imagina se nenhum desses seres vivos apresentados tivesse um nome, né? Se cada um tivesse um nome em um país diferente, em uma cidade diferente, se a onça no Brasil fosse onça, em outro país fosse outro nome. Então, por isso, o nome científico foi utilizado, tem sido utilizado para padronizar, né? Para padronizar e para que estes seres vivos sejam conhecidos mundialmente com apenas aquela nomenclatura. Imagine aí dentro de um grupo de borboletas. Dentro de um grupo de borboletas, nós temos ali também várias espécies de borboletas, cada uma com suas características próprias. Elas têm características em comum, porém, as espécies têm características próprias. Então, é por isso que é importante classificar, dar nome aos seres vivos. E a classificação facilita também outros processos. Além da identificação de cada ser vivo, facilita também o estudo dos hábitats, da moradia, de onde eles moram, né? Identificar a origem desses seres vivos. Também facilita para os pesquisadores, para os cientistas, planejar as melhores estratégias de conservação dessa biodiversidade. Facilita também o estudo para a seleção de algumas espécies que são úteis para nós seres humanos, na indústria farmacêutica, na indústria de medicamentos e por aí vai. E aí nós temos alguns critérios que são utilizados, que são adotados pelos pesquisadores, pela ciência, para classificar estes seres vivos. Então, um deles é as semelhanças que eles têm no corpo, semelhanças físicas, a forma como o corpo funciona, como o organismo funciona internamente e externamente, a forma de reprodução, como eles se reproduzem e as semelhanças genéticas. Então, o estudo do DNA também facilita muito os critérios de classificação desses seres em uma espécie ou em outra espécie. Outras características também são importantes nesse processo de classificação. A forma como eles se alimentam, qual tipo de nutrição, se eles produzem seu próprio alimento pela fotossíntese ou se eles precisam buscar na natureza as fontes de energia, a forma como eles obtêm oxigênio. Alguns seres vivos usam outras fontes de energia, né, outros elementos para produzir energia que não é o oxigênio. A forma de reprodução, se é reprodução sexuada ou assexuada. E como o corpo se sustenta, no caso dos animais, vertebrados ou invertebrados. Então, observando essa imagem, nós podemos fazer vários agrupamentos. Então, nós temos aí animais que são vertebrados, que têm um esqueleto interno compondo o seu organismo. Temos animais que voam, temos animais que não voam. Então, existem vários critérios que a gente pode estar adotando
para classificar, para agrupar esses seres vivos de acordo com as características que cada um tem. Então, é importantíssimo a gente estudar isso. E quem foi o primeiro pesquisador, a primeira pessoa a idealizar, a pensar num processo de agrupamento? Quem foi esse iluminado, né, vamos dizer assim, que pensou e falou assim, não, mas espera aí, vamos entender como que a gente pode agrupar esses seres vivos, o que esse aqui tem em comum, o que esse outro aqui não tem, por que a gente pode agrupar assim, por que a gente não pode agrupar assim? Foi Aristóteles. Então, Aristóteles era um filósofo grego que viveu antes de Cristo e ele fez uma primeira classificação, uma classificação mais simplificada. Ele classificou os animais em animais com sangue e animais sem sangue. Aqui a gente tem um cronogramazinho, né, uma tabelinha mostrando como Aristóteles fez essa separação. Então, ele colocou, por exemplo, a baleia, lagarto, lambari como animais com sangue. Animais sem sangue, aí ele ainda fez uma outra classificação, sem sangue de corpo duro, sem sangue com corpo mole. E aí, sim, esse foi o primeiro registro de classificação dos seres vivos. Esse critério foi aprimorado ao longo dos anos, né? E aí veio um outro pesquisador, um naturalista, chamado Carl von Linné, mais conhecido como Linneu para nós aqui. E ele foi o primeiro a tentar classificar os seres vivos com base em outras características mais estruturais, né? A forma do corpo, a anatomia, como que esse ser vivo se locomove, a estrutura geral do seu corpo. E nesse sistema proposto por Linneu, que ele é vigente até hoje, ele só foi agora mais elaborado, aprimorado, ele usou o termo espécie, que é a unidade básica da classificação. Ou seja, indivíduos de uma mesma espécie são aqueles indivíduos que têm muitas características em comum. Nós vamos aprender de forma mais aprofundada esse conceito de espécie, que é o conjunto de organismos vivos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O indivíduo que ele faz parte da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, eles são capazes de gerar descendentes, eles se reproduzem entre si. E esses descendentes, esses filhotinhos, também, quando estiverem na idade, na fase adulta, eles vão conseguir se reproduzir. Coloquei um exemplo aí do urso, né? Então, o urso com a ursa, eles conseguem se reproduzir e gerar um descendente, que é um ursinho, e esse ursinho, quando estiver na fase adulta, ele também vai conseguir reproduzir. Então, por esse critério, nós podemos afirmar que este grupinho aí de ursos é da mesma espécie. Olha só um outro exemplo. Coloquei aqui de novo o urso. Indivíduos de mesma espécie conseguem se reproduzir, gerar descendentes férteis. O coelho e o gato, eles têm algumas características em comum, eles têm algumas semelhanças, não tem? Por exemplo, o corpo deles é coberto por pelos, né? Mas eles não conseguem reproduzir entre si. O coelho não consegue cruzar com a gatinha, né? E não conseguem ter filhotes. Então, eles são de espécies diferentes. E essas categorias taxonômicas, né? Essa divisão, esse agrupamento de seres vivos que foi proposto por Linneu, ele foi aprimorado, ele foi se desenvolvendo. Os cientistas usaram a proposta inicial de Linneu para elaborar outros processos, outros critérios de classificação, mas esse é um tema da nossa próxima aula. Agora eu quero que você revise, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Tenta descobrir aí nos slides que a gente apresentou quantas espécies diferentes foram apresentadas para você. E que tal escolher um desses indivíduos, um desses seres vivos e estudar um pouquinho mais sobre ele, aprofundar sobre o seu modo de vida, seu hábitat, como se reproduz, onde vive, quais são as suas características principais. Eu fico por aqui e vejo você na próxima aula. Até mais!